A One Piece Magazine volume 18 vai ser lançada essa semana no Japão, mas já temos informações bombásticas sobre o seu conteúdo. Nessa edição da revista, intitulada As Asas, Zoro e Sanji, temos foco nos dois personagens, com uma página de adesivos só para eles, um grande pôster com suas batalhas principais e alguns assuntos interessantes, como esse painel fantástico que Oda desenhou, os jovens Kaido e Big Mom, numa arte que cheira aí a Charlotte Katakuri ou Yamato, se é que você me entende. E também tivemos duas novas Akuma no Mi reveladas, frutas que a gente já conhece, mas sua aparência ainda permanecia oculta. Por fim, temos o fantástico tema que será abordado nesse vídeo, o primeiro capítulo da nova novel dedicada a Roronoa Zoro, revelando uma parte inédita de seu passado. Que bom, tem gerado algumas opiniões controversas. Tá curioso para saber sobre esse flashback do espadachim? Quer descobrir se é canônico ou não? Quer saber a minha opinião? Quer entender a discussão que tá dando em torno disso? Então vem comigo para esse vídeo porque eu vou te trazer essa história completa. E aí você vai poder tirar sua própria conclusão se gostou ou não. Vou dar minha opinião no final do vídeo. E é isso. Eu sou o Lip, esse aqui é o canal Chapéu de Palha e você vai deixar aquele seu like que você é gente boa, é um companheiro e se inscrever aqui também no canal, tá bom? Sem mais delongas, simbora! Essa história começa no aniversário de morte da Kuina, alguns anos depois de seu falecimento. A jovem espadachim se tornou uma espécie de lenda sobre a qual circulam muitos rumores. É dito que ela realizou o feito fantástico de derrotar Roronoa Zoro 2000 vezes, ou que se você visitar seu túmulo, sua habilidade espadachim será aprimorada. Uma tarde, após terminar seu treinamento individual, Zoro ouviu algumas crianças cantando uma música sobre Dracula Mihawk. Elas diziam: Mihawk, o mestre espadachim, um homem com olhos de gavião, seu golpe fulminante é tão rápido que ele some de sua vista. Silenciosamente, ele aparece diante de você, e antes que você perceba, já está morto. Essa é uma canção que as crianças aprenderam com um viajante que visitou a ilha anos antes, e agora elas adoram cantá-la enquanto brincam. Himari, uma garota de um albergue da cidade, chega na vila Shimotsuki para avisar Zoro sobre alguns ataques recentes ocorridos nessa região. Uma certa pessoa entra furtivamente nas casas dos espadachins e os assassina à noite. Zoro apenas diz que não há o que temer de alguém tão covarde que só ataca seu alvo quando está dormindo. Himari contesta e diz a Zoro que os rumores apontam que a verdadeira identidade do assassino é Mihawk Olhos de Gavião. Ela completa dizendo que ele também pode ser o renomado Destruidor de Dojos, um espadachim incrivelmente poderoso que há alguns anos desafiou 2000 centros de treinamento e saiu vitorioso. Sabendo que esse assassino não passava de uma fraude, Roronoa Zoro não dá muita atenção às palavras da garota, mas Himari está muito preocupada porque reconhece o nome de Mihawk através da música das crianças e continua alertando o jovem espadachim sobre a situação. Ela diz que embora Zoro seja o mais forte da vila Shimotsuki, ele é apenas um louva-a-Deus que se alimenta de insetos mais fracos. Quando Zoro sair da cidade e conhecer a verdadeira selva, ele vai ser destruído quando encontrar um urso. Zoro então entrega uma pequena faca a Himari que ele usa para ajudar velhas da aldeia a cortar peixe e diz: você pode se defender com isso. Aprenda a usá-la, mesmo que seja apenas o básico. Himari questiona: mas eu não posso lutar, você sabe, eu sou uma garota. Naquela noite, enquanto todos estavam em suas casas com medo de Mihawk, Zoro foi pela primeira vez em muitos anos prestar condolências e respeito à sua falecida amiga. Ele montou um pequeno barco com folhas de bambu, colocou uma vela dentro e o pousou sobre as águas do rio para navegar a correnteza abaixo. Mas o barco afundou e a vela se apagou. Nesse momento, Zoro notou a presença de alguém entre as folhas próximas ao rio. Era um homem alto carregando uma espada muito longa. Seus movimentos eram suaves e silenciosos, como se fosse um gavião na noite. Zoro pensou que ele poderia ser o assassino dos rumores e o seguiu. Aquele misterioso homem estava indo até a casa de Shimotsuki Koshiro, o mestre de Zoro, com o propósito de arrancar sua cabeça. Zoro cortou caminho pela vila chegando à casa de seu professor antes do criminoso. Então acordou Koshiro e pediu para que o deixasse lidar com esse assassino. Seu mestre aceitou a proposta e voltou para a cama.
Enquanto esperava seu adversário, Zoro ficou nervoso com a perspectiva de ter que enfrentar o verdadeiro Mihawk, o homem conhecido como o melhor espadachim do mundo. Se esse fosse o caso, ele poderia cumprir a sua promessa. Assim que o assassino surgiu em sua frente, Zoro confrontou perguntando sobre sua identidade. O homem respondeu que estava ali para desafiar um mestre do dojo, e pela sua voz, Zoro percebeu que se tratava de uma pessoa muito jovem. Esse rapaz perguntou a Zoro se ele era o mestre desse dojo, e Zoro respondeu que sim. Mas Koshiro, que surgiu atrás de seu pupilo, disse que o verdadeiro dono do dojo era ele. Zoro então diz ao assassino: "Mas eu sou o espadachim mais forte da vila. Isso é um problema para você?" O falso Mihawk diz que não e parte para cima. Os dois iniciam uma grande batalha. Após uma intensa trocação de golpes, ambas as espadas ficam cobertas de sangue. Zoro recebeu alguns cortes superficiais e pela primeira vez consegue ver o rosto de seu adversário. Como pensei, uma pessoa completamente diferente. Zoro descreve o rosto do assassino como estreito e de aspecto nervoso, nada parecido com a face que ele viu no pôster de procurado do Mihawk. O assassino explica que simplesmente gosta de lutar contra adversários fortes, e Zoro questiona então por que ele faz isso de maneira tão desonrosa. O homem responde que uma vitória é uma vitória, não importa como ela seja alcançada. O assassino tenta assustar Zoro ao falar sobre suas supostas 2.000 vitórias, aludindo que ele mesmo é o famoso destruidor de dojos, mas ele jamais esperava a resposta de Zoro. O homem a quem você está se referindo agora está diante dos seus olhos. Com um único golpe fatal, Roronoa Zoro mata o assassino e finaliza o combate dizendo que essa é a sua vitória de número 2001. Enquanto Koshiro observa a cena, ele pensa consigo mesmo que isso é um adeus e lembra do crescimento que o Zoro teve ao longo dos anos. O mestre já não era mais capaz de enfrentar o seu pupilo há muito tempo, então Zoro começou a viajar para as cidades próximas em busca de novos oponentes. Koshiro acredita que não há mais espadachins na área que possam satisfazer Zoro, por isso ele pede para que o jovem saia pela manhã, pois quer que os habitantes da cidade tenham chance de se despedir dele. Mas Zoro decide que irá embora imediatamente e se curva para seu professor como forma de agradecimento e despedida. Logo antes de ir em direção à sua nova jornada, Zoro se vira e pede a Koshiro para entregar a seguinte mensagem a Himari: "Diga a ela que eu sou o urso." E apesar de não ser uma história canônica, eu gostei bastante, tá? E eu quero explicar pra vocês o porquê disso. Tem muito detalhe que passa despercebido, tem muita questão que não é só textual, né, mas da própria história, que eu achei bem bacana. Mas antes de fazer uma análise completa dessa história, né, eu queria levantar um ponto muito importante sobre o que é dito e como é dito. Vamos lá, né? Pra ser bem justo, eu fiz algumas alterações no texto original, não na ideia, mas sim algumas adaptações na tradução para ficar mais coeso, para ficar uma escrita mais harmônica, para trazer uma conexão melhor, né? Porque pra mim, o grande problema que as pessoas estavam vendo nessa história não era o conteúdo em si, mas sim sua forma. O texto é muito importante nesse sentido, e se traduzir o mangá em japonês já é difícil, imagina só a tradução de uma novel. Ela por si só já é mais poética, né? A escrita tem margens que soam meio estranhas, umas lacunas que no ocidente normalmente são preenchidas. A gente nota uns saltos de localização e até contexto que distanciam a gente um pouco, né, da vivência daquele universo, o que consequentemente dificulta a clareza do que está acontecendo e nosso envolvimento com o que está sendo contado. A gente acaba não se entregando tanto a essa história, não mergulhando no texto. Por isso eu fiz umas mudanças nele, né, para trazer mais próximo do que a gente está habituado aqui a uma escrita literária no ocidente, para a experiência na leitura ou na percepção de vocês ser um pouco diferente, para melhor entendimento de quem está sendo exposto a essas palavras. Eu vou dar uma carteiradinha de leve aqui, tá? Mas eu tenho mestrado em escrita criativa e leio praticamente todo dia. Então muitas vezes eu consigo perceber o que está faltando num texto e também como completar, seja na minha própria leitura, né, ou numa revisão, como eu fiz aqui para produzir esse vídeo. Então eu acho que a grande diferença, né, que, cara, gerou essa dúvida aí entre, cara, isso tá bom, isso não tá bom, tá na língua.
O que a gente vê de qualidade numa escrita em prosa é diferente em japonês do que a gente normalmente está acostumado a julgar aqui no Ocidente. Por mais que existam algumas máximas, né, iguais na contação de história, a forma, o texto, o alfabeto é diferente. E eu sei que isso só prova como o problema não era no conteúdo da história do Zoro, era o formato que ela veio pra nós. Agora eu vou mostrar, ou tentar te mostrar, né, através da minha própria análise dessa narrativa, como esse texto, mesmo sem ser em japonês, tem muitas nuances legais, cara. Então bora pra minha análise e percepção sobre essa novel. Análise completa. A Kuina ter virado uma espécie de lenda pela região é muito legal. Ela era uma jovem promessa muito fora da curva, em um lugar onde supostamente não tinha gente muito forte. Então ela já deveria ser falada pelas pessoas antes da tragédia acontecer com ela. Depois de sua morte, ela foi consagrada, por assim dizer, de alguma forma. A música sobre o Mihawk é outro ponto bem divertido, né? É muito comum em literatura fantástica, em RPGs em geral, existirem bardos que propagam lendas através de suas canções por eras. E isso é algo que, fora Binkesu no Sake, né, não existe no mundo de One Piece. Sinceramente, para pra pensar agora. Se insere nesse universo, vai pra um barzinho ali dentro dele. É impossível não existirem canções sobre Edward Newgate, o Barba Branca. É inconcebível que nenhum grupo de bêbados ali numa esquina, loucaços, estejam cantando conquistas inimagináveis de Goldie Roger. Eu sempre penso como isso seria maravilhoso de ver em One Piece, né? Cara, aquelas canções piratas que você em Assassin's Creed Black Flag com certeza já ouviu, meu irmão, sabe? E aí nessa novela tivemos um pequeno vislumbre disso com essas crianças cantando sobre o Mihawk. O melhor espadachim do mundo merece uma canção épica pelos seus feitos e principalmente pela sua fama. E isso está retratado aí, né? De maneira bem simples, bem singela, mas eu gostei bastante de ver. Agora, essa ideia do destruidor de dojo ser no final o próprio Zoro, algo que eu vi sendo questionado por uma galera, nada mais é do que uma alegoria para fazer um paralelo ao One Shot Monster do Oda. No fim das contas, a ideia é dar uma repaginada nesse antigo conto, mas calma. Calma que a gente já vai explicar melhor sobre isso no final, tá? Acho que o que vale mencionar nesse momento, né, é a analogia com o Louva-a-Deus e o urso. Esse tipo de comparação é muito a cara de algo que o Zoro seria exposto durante seu tempo no East Blue. Me lembrou até a menção do Mihawk sobre ele ser um sapo dentro de um poço, algo que o live action fez questão de tornar algo concreto. A comparação entre os dois não fica longe uma da outra, né? É a ideia de mostrar ao Zoro que o mundo não é aquele espacinho limitado que ele viveu durante a vida, e que o inimigo fora dele não vai ser um inseto, vai ser um urso. Ele encontrou esse adversário, foi derrotado, mas como o próprio promete em Baratie e Brada no final dessa novel, ele é quem é o urso. Ele é quem vai invariavelmente derrotar Drácula e Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo. E esse sonho nos leva a Kuina e a um cenário que não é muito agradável. A Himari diz que não pode lutar porque, abre aspas, é só uma garota. E a ideia aqui é reforçar esse pensamento horrível, né, que não nasce naturalmente nelas, mas sim é colocado pela percepção dos outros. Vocês lembram, cara, que a Kuina menciona que foi o Koshiro, o pai dela, que disse que nenhuma mulher pode se tornar a número 1? Olha a sensação de insuficiência e limite que o cara coloca na criança, que o pai coloca na própria filha. O interessante dessa novel é a gente ver que essa não é uma ideia exclusiva do Koshiro, mas sim da região, do ambiente. Essa é uma ideia, um pensamento que se propaga por ali e consequentemente vai infectando algumas pessoas e sendo passada para as garotas, que se sentem péssimas com isso, né? E a verdade é que por A mais B, com Big Mom, Boa Hancock, Catarina Devon, Tsuru, esse pensamento se mostra uma falácia. Óbvio, né? A gente não tem como negar isso, elas são exceções nesse universo repleto de homens absurdamente poderosos, mas sim, tá? É através do exemplo delas que a gente nota que é possível ser uma mulher e alcançar patamares elevadíssimos dentro desse planeta. Alguém aí vai dizer que a Big Mom, cujo próprio Roger evitou de enfrentar, não tá ali no patamar dos maiores? Enfim, o que é muito legal nessa passagem do Zoro e prestar condolências a Kuina é porque é como se ele já tivesse adiantando sua despedida com ela. Ele sabe que sua vitória de número 2001 tá chegando e a partir dela ele vai se desprender desse pequeno mundo que ele vive e se jogar verdadeiramente
na selva, mas só quando ele conseguir simbolicamente se igualar, né, a Kuina ao conquistar a vitória de número 2001. Isso porque ele foi derrotado pela Kuina exatamente esse número de vezes. Então, ao derrotar o assassino, o antigo mundo dele ficou pequeno e ele precisou ir em busca de um maior. O que é muito interessante aqui, né, é que a gente entra numa parte muito mais simbólica. E fazendo a releitura, eu vejo o barco afundar e a vela apagar como uma metáfora da despedida que ainda não poderia ser feita. E por que não poderia? Né? Porque ainda falta uma vitória para ele se igualar à sua amiga e rival. A Kuina não vai permitir, ela não vai aceitar que ele se despeça dela até que o Zoro esteja verdadeiramente preparado para sua nova jornada. Tanto que é exatamente nesse momento, quando o barco afunda e a vela se apaga, que a última prova, a última conquista a ser superada, aparece em sua frente. Olha que interessante, é mencionado que o Koshiro já não vencia do Zoro há anos, e o Zoro fez uma boa trocação com o assassino. Então o que a gente consegue extrair daqui, né, concluir é: o Koshirão, o pior pai presente de One Piece, ia de vala, mano. Não ia ter como. O Zoro precisava enfrentar um assassino que inclusive mataria o pai da Kuina, né? Então é mais um reforço para a ideia de que o Zoro ainda não poderia dar adeus à sua amiga. Ele tem uma missão final a ser realizada. Só então ele vai poder se despedir da Kuina e partir em sua jornada. Quando esse desafio se aproxima, é legal, né, ver que ele tá nervoso com a possibilidade de enfrentar o Mihawk, com expectativa, né? Ele era muito menos experiente do que quando o enfrentou em Baratie. Então esse misto de receio e anseio parece bem cabível ao personagem naquela altura, mas o desafio é muito menor do que ele esperava. Zoro então conquista sua vitória de número 2001 e descobrimos que ele próprio era o espadachim destruidor de dojos. E essa aqui é a graça, né? A lenda dele era mais conhecida do que seu próprio nome, exatamente como Ryuma em Monster. É um paralelo com a história do seu ancestral. Então essa novel também é uma forma de homenagem à história escrita pelo Oda antes de publicar One Piece. Eu achei engraçado que eu vi muita gente reclamando dessa virada, né? Falou, pô, mas isso aí já é manjadão e tal, mas quando assistiu Monster na Netflix, ou leu, né, no Wanted, enfim, achou o máximo. Achou, nossa, muito legal e tal. Eu lembro que o Derek, inclusive, quando fez o react, a gente fez junto, né, ele ficou espantado com a virada ali, sabe? Enfim, é muito legal. Eu acho muito legal e eu achei que foi só repetir essa jogada para fazer realmente um paralelo entre Roronoa Zoro e Shimotsuki Ryuma. Agora, após superar esse último obstáculo, ele vai na jornada de se consagrar como um caçador de piratas e ser conhecido como o demônio do East Blue. A despedida de sua amiga vem através desse combate, da sua vitória e da sua conquista. Igualando a sua maior rival, ele finalmente está livre desse poço e pode partir para a selva. Kuina e Zoro se despedem figurativamente enquanto ele parte em uma nova aventura para realizar o sonho dos dois. Para concluir e coroar a história, né, ele pede a Koshiro que avise a Himari que ele é o urso. É basicamente o Zoro dizendo que é ele que vai ser o mais forte dessa selva, que ele é o homem que vai se tornar o melhor espadachim do mundo. Frase que traduz perfeitamente a mentalidade vitoriosa do personagem, que é tão afiada quanto as espadas que ele carrega. E para fechar, como eu mencionei no vídeo, temos reveladas aí essas duas novas Akuma no Mi, a Mane Mane no Mi do Mr. Two e a Supa Supa no Mi do Mr. One. Uma, né, tá simulando ali 3 lâminas, como a gente pode bem notar, e a outra, no caso, são 2 frutas gêmeas, porque ele tem essa habilidade de simular a aparência de alguém. Meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido também esse passado do Zoro, porque assim, provavelmente a gente não vai ter mais no mangá, né? Teve aquele recorte lá em SBS, o que a gente teve foi no capítulo 5 de One Piece, que são só algumas pequenas páginas ali, é um passado bem curto, mas pauta muito bem o personagem, né? Embasa muito bem as suas decisões e quem de fato o Zoro se tornou. Só que, cara, a gente podendo ter um extra aí, mano, é uma fanfic oficial, beleza, é uma fanfic oficial, mas tá ali é maneiro, né? A gente consumir isso, pelo menos ter um pequeno vislumbre ali, uma pequena experiência com o crescimento do personagem nessa fase de adolescente, pô, é maneiro, tá ligado? É maneiro. Enfim, a história é simples, ela é muito simbólica, é poderosa em algumas partes e em outras, né,
é simples. O próprio adversário, né, o vilão ali, ele não é ninguém muito especial. Talvez se fosse a própria Rimar... Não, calma aí, também já puxou um plot twist daqui. Mas enfim, gostei. Tá, gostei, achei legal, é maneiro ver um pouco do passado do Zoro, por mais que não seja canônico, e eu espero que vocês tenham curtido. E quem não curtiu antes de ver esse vídeo, espero que tenha tido alguma mudança na perspectiva, tenha achado mais legal agora com os acréscimos que eu trouxe. Beleza? Tamo junto, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo, e não esquece daquele like, se inscrever no canal, e tamo junto, meus queridos. Valeu!